A ação que caiu mais de 42% aí em 12 meses e é uma empresa que tem mais de 1 milhão de alunos, dona aí de marcas como Estácio e IBMEC e que nunca deixou de dar lucro, exceto em um único ano. E hoje vamos falar aí sobre a Edux. Lembrando que esse vídeo aqui nenhuma recomendação nem de compra nem de venda desse ativo, cabe a você estudar e saber onde você aporta o seu dinheiro. Eu encontrei uma análise técnica e fundamentalista muito completa, feita aí por um analista CNPI, e eu vou usar ela como base para te mostrar um pouquinho sobre essa ação. Será que ela vale a pena você comprar essa ação de educação que já despencou desse jeito? Ou é só aí uma queda e só o começo de um problema bem maior? Eu sei que quedas de 40% sempre divide aí opinião entre quem vê barganha e quem vê armadilha de valor. E vamos descobrir de que lado está essa ação, Quem é a Edux? De Estácio Arrude Multimarcas. E antes de eu te falar de números, vamos entender quem é essa empresa, porque a história dela explica aí muito sobre o presente. A Edux, ela nasceu aí em 1970 com a fundação de Faculdade de Direito da Estácio, no Rio de Janeiro. A instituição ela acabou virando aí universidade em 1988 e ao longo das décadas acabou investindo aí pesado em expansão nacional e ensina aí à distância, o famoso EAD. E em 2019 a empresa aí deu um passo bem importante, virou oficialmente uma holding multimarcas e trocou o nome de Estácio Participações para Edux. E essas mudanças acabou permitindo aí diversificar o portfólio para além da marca da Estácio, incorporando aí grifes mais premium, como no caso a IBMEC e a Faculdade de Medicina aí de alto padrão. Hoje a empresa tem mais de 1 milhão de alunos e tem presença aí em todos os estados do Brasil e abriu aí a capital em bolsa em 2007. Em termos de governança, ela está aí no novo mercado, o segmento aí que exige as melhores práticas corporativas da B3. E tem aí um free flow de mais de 90%, ou seja, quase todas as ações estão em circulação no mercado, sem concentração aí em poucas mãos. Além da liquidez aí diária de aproximadamente 30 milhões, também aí é muito boa para quem permite aí operar com opções dessa ação. E sobre o lucro, a empresa aí praticamente sempre foi lucrativa, com excelentes resultados em 2018 e 2019. A exceção aí foi mesmo em 2022, o ano em que ela teve aí o prejuízo. Desde então, o lucro aí vem em recuperação, mais ainda, distante do pico histórico. CAPEX, dívida e o sinal amarelo aí da alavancagem. Agora, vamos falar aí a parte que separa os investidores casual do investidor que realmente entende aí o risco, a estrutura de capital da empresa. No primeiro trimestre de 2026, o CAPEX da Edux totalizou aí 113 milhões de reais, uma redução aí pequena de 0,6% em relação aí ao mesmo trimestre do ano anterior, representando aí 7,5% da receita operacional líquida. E a queda principal aí veio na linha de manutenção e eficiência, puxada aí por uma base de comparação mais alta em 2025 e por otimizações aí feitas até agora. Mas o ponto de atenção real está na sua dívida, Estamos aí vivendo um momento de juros altos no Brasil, com a Selic aí aproximadamente 14,25 e o Banco Central já sinalizou, que esse patamar pode ter uma pausa nas quedas por conta aí da questão geopolítica e da inflação. E nesse cenário o endividamento das empresas se torna um fator crítico de análise. E aqui a Edux acende aí um sinal amarelo, A relação dívida líquida sobre o EBITDA está aí 2,9 vezes e o mercado costuma considerar saudável até 3,5 vezes, Então, tecnicamente, ainda está dentro do limite. Mas agora ela tem aí, uma alavancagem que precisa ser monitorada de perto, especialmente nesse cenário de juros elevados, onde aí o custo de carregar a dívida fica aí bem mais caro. Para se financiar, a Edux realizou aí em dezembro de 2025 sua 12ª emissão de debêntures, captando aí 500 milhões de reais em 500 mil títulos de R$1.000, cada um dele com vencimento em 2029, com a remuneração de CDI mais 0,7% e sem garantias especiais sobre outros credores. E o dinheiro aí foi usado para o reforço do caixa e a gestão de passivos, ou seja, para se preparar aí melhor para esse cenário desafiador de juros. Dividendos, recompra de ações e o que isso significa. Apesar dos desafios aí, a Edux ela tem dado sinais de que se importa com a geração de valor para os seus acionistas. Isso daí é bem importante destacar. Sobre o dividendo, a empresa historicamente oscila bastante nos valores pagos, mas tem bons pagamentos aí em 2025. Não é uma vaca leiteira, constantemente com ações aí de utilities mas também não abandona os seus acionistas. E tem um ponto que muita gente esquece de olhar, o programa aí de recompra
das ações. Quando uma empresa recompra as suas próprias ações, ela acaba aumentando o lucro por ação, a participação societária de quem ficou, o dividendo por ação no futuro, e tende aí a valorizar o preço da ação a longo prazo. E a Edux lançou aí um programa de recompra em março de 2026, que se encerrou em junho, do mesmo ano, com volume adquirido de 9,5 milhões de ações ordinárias. E isso daí é um voto de confiança da própria gestão no valor da companhia, Afinal, ninguém aí recompra as próprias ações achando que elas vão continuar desvalorizando. A ação, ela está barata? Bom, agora, vamos cruzar aí os números com o preço, porque é isso aí que vai definir se a queda de 42% é oportunidade ou armadilha. A ação está sendo negociada aí com PL aproximadamente de 20 vezes, próximo aí da sua média histórica de 21,5 vezes. Ou seja, em termos aí de preço sobre lucro, ela não está aí particularmente barata, está praticamente no seu valor justo histórico. Mas o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, conta outra história, ela está em 0,81 vezes, sendo o segundo menor valor de toda a história da empresa na bolsa. E isso daí significa que em relação ao patrimônio contábil, a ação está historicamente descontada. Já na análise técnica, o preço está levemente acima da média móvel, de 20 períodos. E agora, o dado aí mais revelador de toda a análise. Quando comparados aí a evolução do lucro com a evolução da cotação, os dois acabam caindo, mas o lucro caiu proporcionalmente menos que o preço da ação. Em outras palavras, o mercado pode estar aí punindo a ação mais do que os fundamentos justificaram aí no curto prazo. Isso daí é exatamente o tipo de divergência que os investidores de valor adoram observar. Comprar, esperar ou ficar de fora. A recomendação desse analista aí que eu estou usando como embasamento dessa análise está como neutra, e eu concordo aí com essa cautela pelo seguinte motivo. Primeiro, apesar do desconto aí do P sobre VP, a empresa ainda sofre aí com lucros relativamente baixos desde 2020, distante aí dos patamares de 2018 e 2019. Segundo, a alavancagem de 2,9 vezes o EBITDA pede atenção aí, especialmente nesse cenário de juros que devem permanecer altos por mais tempo aí do que o mercado imaginava há alguns meses, Agora, a sugestão técnica é aguardar em relação ao preço sobre o lucro de pelo menos 15 vezes antes de iniciar uma posição, o que, no patamar de lucro atual, significaria aí um preço de entrada mais atrativo do que o de hoje. Em termos de níveis técnicos, os suportes ficam em 7,99 e 7,27 centavos e as resistências aí estão em torno de 9,65 e 10,84. Já o preço-alvo aí para o final de 2026, segundo aí essa análise, é de 9,35, o que partindo dos 8,90 atuais representa aí um potencial de valorização moderado. Não especular, E agora, para quem já tem ação, não é a hora de pânico, Os fundamentos não colapsaram e a empresa, continua aí lucrativa e com um programa de recompra ativo, Para quem está de fora, vale aí colocar no radar e aguardar um preço de entrada bem mais favorável. Ou esperar, uma melhora aí bem mais clara nos números de ensino digital e presencial antes de montar a posição. E esse vídeo foi baseado numa análise técnica e fundamentalista muito bem feita pelo analista CNPI, o Jorge Costa, e eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para quem quer se aprofundar ainda mais nos gráficos, e me conta também nos comentários, você tem aí a Edux na sua carteira ou está de olho? Eu vou ler aí todos os seus comentários. E se esse vídeo aí te ajudou de alguma forma a entender aí sobre essa ação, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque a gente aí continua trazendo várias análises como essa todas as semanas.